Good morning, students and teachers of the 6th grade. Bom dia aí, alunos e professores do sexto ano. We are back with another English class. Estamos aqui de volta com mais uma aula de inglês. So, welcome! Sejam bem-vindos aí para essa aula. Today, let's have fun. My name is João, as you know it, and with me, Ed. Again, where are you? To be or not to be? That is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of the outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing, ending them. Tô poético hoje, né, irmão? Very poetic. So, totalmente poético, Ed, hoje. What was that, Ed? Então, essa é o solilóquio. O que é um solilóquio? Né? A parte inicial, não inicial, né? A parte, um monólogo, mais ou menos, do Hamlet, que é uma obra do Shakespeare. Então, tem essa frase que todo mundo meio deve conhecer. Eis ser ou não ser, eis a questão. To be or not to be, that is the question. Na hora até dei uma engasgada, porque eu queria enfatizar esse that is the question. Então, que é o que a gente está falando todas as aulas, né? E a gente hoje está aula em trio, né? Aula em trio. Temos um moderador aqui, é o último professor que reclamou que a aula não estava no repositório. Está aqui, né? A gente foi buscar a aula, então aqui está. Bom, então a gente vai falar um pouquinho da aula de hoje, que o título vai aparecer na tela para vocês, que é To be or not to be. Então, ser ou não ser. Deixa eu pôr your it aqui. Senão Bom, por que você vai precisar da aula de hoje? For this class you will need your booklet, Caderno do Aluno, volume 1. And you're going to work the content on lesson 1. Vamos trabalhar aí o conteúdo da lição 1. Isso. Lembrando aí que as aulas estão lá no repositório, então se você perder as aulas anteriores você pode achar as aulas no repositório. E também, se o material do sexto ano tem um link aí para você fazer o download. Se você não conseguir achar, você coloca lá EFAP, material do aluno, você consegue achar também, tá? Então, a gente tem as aulas aí, tem lá o canal do Centro de Mídias também no YouTube, e no repositório você consegue achar. Falando um pouquinho só do repositório, pode voltar para mim? Professor, se você não, ou aluno também, se você não conseguiu achar a aula no repositório, a gente já verificou, geralmente é um problema de filtros. Então, por exemplo, você põe lá, eu quero a aula do dia 14 de inglês. Se o dia 14 não teve aula de inglês, não adianta. Então, coloque menos filtros que você consegue achar as aulas com mais facilidade. É mais fácil pegar a aula de hoje e depois olhar quais já foram. Então, é uma maneira mais eficiente de você encontrar. Ou seleciona por categoria. Você coloca, eu quero ensino fundamental 2, aula de inglês, e aí você consegue achar as últimas aulas. Então, fica mais fácil, né, João? Sim. Do que a gente ficar procurando. Se coloca muito filtro, ele não vai encontrar mesmo, tá? É isso aí. E se a aula não tiver, é lógico, bom, o vídeo não está porque essa aula está sendo ao vivo. Se o vídeo não estiver, lógico que não vai estar. Mas o plano de aula a gente já mandou há mais de um mês. That's it. Por isso que às vezes a gente não lembra. O que eu vou falar? O que eu vou ensinar hoje mesmo? I don't know. To be or not to be. To be or not to be. Vamos falar das habilidades. Olha só, a gente não vai ler todas as habilidades, elas estão aí na tela para o professor dar um print. Professor, dá um print aí, marca no seu diário as habilidades. São habilidades que para falar de você mesmo, né, expressões do dia a dia, falar de si, de comunicação, amigos. E ali embaixo tem a última que é falar do verbo to be de novo, né, tal. Porque até os professores já falaram no chat, vamos precisar revisar mais uma vez o verbo to be ou o verbo be, né? Tem algumas gramáticas que falam só be, né, João? Só então, be. Só be, Isso, porque exatamente. O to be é o infinitivo. Bom, vamos lá. O que era o verbo to be? Então, aí você tem aqui essa frase do Shakespeare, to be or not to be, that is the question. E aí a gente viu aqui, não estou, cadê minha caneta? Ok. Tá. Então, be é o ser e ser ou não ser. Então, be é o ser. Para que serve esse t aqui? Para você falar que está no infinitivo. O que é infinitivo? É o verbo sem conjugar. Se você não conjuga o verbo, ele está no infinitivo. Então, be, ser, não ser, not be.
esta é a questão, that is the question. Mas aí na tradução, eles colocaram eis a questão, né? Então, o que acontece muito? Acontece às vezes que você pega uma tradução e a tradução ela não é ao pé da letra, né? O tradutor ele faz uma adaptação ali, ele quer deixar mais poético. Por isso que é meio um pouco, às vezes, quando você pega uma tradução no português, tem aluno que fala assim, tá mais fácil entender no inglês. Acontece bastante, né? Então, tradutores, por favor, pensem um pouquinho em quem está começando a ler, tá? Vamos lá. Olha só. Então, a gente usa o verbo be. We use the verb be in many situations. Most of them when you use ser and estar em português. Então, quando você quiser usar ser ou estar, vocês usam o verbo be. Então, por exemplo, quero perguntar para o João. João, como você está hoje? How are you today? I'm fine, Ed. How about you? How are you? I am fine. I am a little sleepy. Mas ok, então estou com um pouquinho. Então, você pode usar o verbo to be como você está, como onde você está. Então, where are you, João? I am here at Centro de Mídias. Ok, então João is here at Centro de Mídias. Então, estou falando de onde ele está. Então, está pode ser estado da pessoa, pode ser o local que ela está, ou pode ser o que ela é também. Tipo, I am a teacher. Eu sou professor. João is a teacher. João é um professor. We are teachers. Nós somos professores. Então, esse verbo be, a gente vai usar sempre para isso. Então, são 3 palavrinhas que você tem que saber. Am, is e are. A gente explica esse verbo tanto. E aí, depois, lá no 3º ano do médio, o aluno fala, eu não entendi nem o verbo to be. Então, a gente está explicando aqui de novo, para não ficar dúvidas. Ficou dúvida? Então, coloca no chat aí, fala os professores, eu ainda estou em dúvida nisso, a gente faz mais uma aula com o verbo be, né? Também tem as redes lá que você entra em contato com a gente, lá no YouTube, eu estou no YouTube, o João está no Instagram também, pode colocar, professor, fiquei na dúvida, tem pessoal que mandou para mim essa semana até, né? Bom, aqui a gente tem umas palavrinhas que a gente usa para fazer perguntas, né? A gente não vai trabalhar todas elas hoje, né? Mas é só para ilustrar mesmo. Então, a gente tem o who, que é quem, o when, que é quando, o where, onde, how, como, e o why, por quê, e o what, aí pode ser o que, o qual, aí depende do contexto. Falei rapidinho, por quê? Porque a gente vai trabalhar mais aos poucos. Então, olha só, a gente vai abrir o chat agora e eu vou fazer umas perguntinhas para você. Primeira pergunta, bem simples, what's your name? What's your name? My name is João. Ok. Essa frase é a clássica do inglês, né? What's your name? Já pode responder já. Bom, se já tiver resposta, o João já levanta a mão aí para mim, eu já falo a resposta, tá? A segunda, então você pode falar I am, se você quiser, ou falar como o João falou, my name is, ou pode só falar I am. No meu caso aqui eu falei I am Ed, então eu só falei meu nome aqui, ficou mais fácil. That's it. O aluno Ícaro mandou aqui pra gente, my name is Ícaro. Ok, Ícaro. The Winged God. Não, então temos aqui o Ícaro. Bianca também dá para a Ângela. My name is Bianca. Não, se a Bianca quisesse, ela podia falar só I am Bianca ou a forma curta I'm Bianca. E a minha letra está aqui com a marca-texto. Marca-texto, mas não tem problema, todo mundo entendeu. Pai, para de reclamar. Porque meu pai é um dos que assistem a aula e ele fala que a minha letra está horrorosa, como sempre. Então agora eu pergunto para vocês, olha só, apareceu para vocês, how old are you? Quantos anos você tem? Você não pode falar I have. Né? Se você falar I have, eu tenho, vai ficar estranho. Não pode falar I have. Porque para idade a gente vai usar também o verbo be, tá? Então, você vai usar I am. Você pode falar I am, já falei a idade, no meu caso aqui, I am 42 years old, né? Então, mas você pode também fazer a resposta curta, am, né? Lembrando que esse am, aí você faz um bilabial, você I am, tá? Então tem que fazer o M, fechar os lábios, né? Am, tá? E você pode só falar direto, I am, do jeito que está aqui. Só que esse am aqui você não pode terminar a frase, tá? Então você tem que falar a idade, você pode falar direto. Se tiver a resposta, já me fala, tá, João? Vamos lá. O pessoal está começando a usar agora essa forma curtinha que você falou, I'm Fabi, I'm Beatriz. Então o pessoal está usando aí já o verbo na forma diminutiva aí, na forma contrativa dele, né? Tá contraído aí. My name is Ana, tá vendo aqui? My name is Joyce. E agora o Henrique mandou pra gente, I'm 12 years old. I'm 12 years old.
Ok, they're so young, oh my God. Então, Yes. então a gente tem aí I am, então você vai usar para forma curta, você usa a sua idade. Ó. Então você já consegue montar duas frases sobre você, falando, se apresentando, I am, e você consegue falar a sua idade, I am 40 years old, I am 12 years old, né? Então, ó. Bom, aí a gente tem a próxima pergunta para vocês, que é, where are you from? Vamos dar um exemplo aqui para vocês pegarem pelo contexto. João, where are you from? I am from São Roque. You're from São Roque. Where is it? It's near São Paulo. Yeah, it's São very Roque? near. Yes. How far? How many kilometers? Like 60 or 70. 70 kilometers. Okay. Yep. You ask me now. So where are you from? I am from São Bernardo. São Bernardo. Okay, it's ABC. ABC, yes. How far is it from here? It's 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes. Okay. 12 kilometers. Okay, so I am from São Bernardo. João is from São Roque. So, where are you from? So, então como é que você vai responder isso? I am from, e aí você fala de onde que você é. Então vocês podem colocar aí, né? E aí você pode falar I am from, ou você pode usar a forma curta I'm from, também pode usar as duas formas. Se tiver, vamos lá. A Bárbara mandou aqui pra gente, I'm from São Paulo. Oh, very nice, Bárbara. E a Pro Ana Paula falou que I studied em São Roque. Ah, ok. Então. Tem alguém lá da cidadezinha. Temos os conterrâneos do João, assim, yes. Very nice. Então a gente já sabe falar três coisas. Você já sabe falar de onde você é, já sabe falar a sua idade, e você já sabe falar também, ou se apresentar, lógico, né? Então, eu vou falar, I'm Ed, I'm 40 years old, I am from São Bernardo, but I live in São Paulo. João is, how old are you, João? 51. João is 51, yes. He is from São Roque, and he is a teacher. Então, você pode se apresentar, você pode falar tudo que você é usando esse verbo be. É um verbo muito usado, a gente vai falar dele pro resto da vida, vai usar pro resto da vida, lógico, né? Mas a gente espera que a gente vai progredindo aí, não precisa ficar sempre revisando o verbo to be. Então, memorize essas três palavras. Diga, João. A aluna Emily mandou pra gente, I am from Jacareí. Tá aparecendo o pessoal agora de outras cidadezinhas aqui também. O Enzo mandou, I'm from Guararema. Yeah? I'm from Barbosa. I'm from Euclides da Cunha. So we have lots of places here. Né? Muitas caravanas de vários Então, vamos lá, olha só. A gente tem, então, aqui, eu fiz um quadro que eu sempre adoro fazer, essas tabelas, né? E a melhor maneira de você memorizar isso é fazer uma tabela. Faz uma tabela no seu caderno. Os study grammars aí, sempre estão me devendo a tabela até hoje, né? Fazer o pessoal que posta aula também, faz a tabela bonitinha, coloca, pendura em algum lugar. Então, são as três palavras aqui, ó. O am. Então, você vai usar o sou, você sempre vai usar o am junto do I, certo? Opa, cor roxa aqui não vai dar certo, né? Vamos deixar cor bonitinha. Marca texto, ok. Então, o am, apaguei o slide inteiro. Ok. Am. Te ajudando aí com o am, okay. Falando, a aluna Paloma mandou aqui pra gente, I am from Vargem Grande do Sul. Very aluna nice. Paloma. I am from Taboão da Serra. Good. Késia mandou pra gente, my name is Késia. Ok, eu não estou conseguindo escrever mais na tela, não tem problema, a gente faz sem escrever mesmo. Caneta. Vamos ver se na caneta vai. Ok, foi. Yes. Ok, foi. Então, usou I am, eu sou. Sempre vou usar, não pode usar o sozinho, tá? Mesma coisa aqui, João is, né? Então, João is from São Roque. João is an English teacher. Né? Yes. Ele é o professor, he is a teacher. Aqui, he is a teacher está aqui em cima. Então você pode montar as frases aqui. Então, who is from São Roque too, João? Pro Alexandre said that he's from São Roque. Ok, so yes. João and Alexandre, desculpa. João and Alexandre are from São Roque. Então você vai usar o are para falar do plural, certo? E João e Alexandre are. Eu poderia falar eles são de São Roque. Então você vai usar com terceira pessoa, he, she, it, Maria, João. Se não for eu, não for você, em uma coisa só, no singular, pode ser uma coisa também, você vai usar o is, terceira pessoa, tá? O pessoal pediu pra gente fazer uma revisão dos pronomes. Vamos colocar com os pronomes então. Então, I quer dizer eu. Eu. Plural de I, we.
Nós. Nós, yes. You é sempre plural, gente. Então não vai me colocar, não vai me falar you is. Se você fala you is, não fala que é estiola minha. Tá? É uma briga que eu tenho com os alunos. É sempre you are, é sempre plural. You é sempre plural. Mas em português tem tu. Não? Antigamente também falava voz como ter problema de tratamento também e todo mundo sobreviveu, agora todo mundo fala você. Então, mesma coisa. You é sempre plural. Você sempre vai tratar o you como plural, tá? Um trabalho a menos, uma linha a menos para colocar na tabela. Yes. O pessoal põe you lá em cima e põe lá embaixo. Para quê? Não precisa. You é sempre plural. Aí, eu tenho aqui os nouns, né, que são os substantivos. Aí eu tenho John, Maria, the student, computer. Isso aqui, então John, né, é um homem, então eu vou falar he. Maria, uma mulher, então eu vou falar she. Né? Student, é um aluno. Eu não vou colocar, aqui não era o it, não, vou colocar errado aqui, não, bom. Aqui, tinha que colocar mais uma linha aqui, tá. Eu não posso usar o it para pessoa, tá, gente? Tem usado uma linha aqui. Então, aqui, student, se for menino, eu vou usar he, se for menino, eu vou usar she. Se eu não souber se é menino ou menina, eu posso usar o they no plural. Para aí não tem problema, que aí eu uso o plural they e aí eu ninguém fica ofendido aí, certo? Para computer, computer é uma coisa, para coisa eu vou usar it, tá? E o plural de todos esses daqui vai ser they. Então they quer dizer eles ou elas, tanto faz, tá? Minha tabela estava linda, ficou horrorosa, agora toda arriscada, né? Vamos limpar aqui para vocês copiarem a tabela aí no caderno da print agora. Coloca a tabela no caderno lá para vocês memorizarem. Quer colocar a tradução do lado? Põe também, não tem problema. Maneira de você conseguir. É legal também o quê? Melhor que fazer tradução é criar frases com esses pronomes, criar frases com o verbo to be. Então, vai escrevendo a ação, escreva você mesmo. Desculpa, foi a minha voz. Ok, don't worry. O legal é que na outra tabelinha que o Ed fez, a gente pode fazer várias combinações. E quando a gente faz várias combinações, só naquela tabela dá para fazer pelo menos umas 50 sentenças ali diferentes. Você mudando o pronome, colocando a combinação com o verbo to be. Então, I am a teacher, he is a student, they are students. E aí você vai combinando os pronomes, que o Ed acabou de explicar, o verbo to be, que vai com cada pronome, e todas aquelas possibilidades ali quando a gente está montando as frases, não é isso, Ed? That's it. Thank you, John. Sorry, everybody. I'm alive. Ok, estou vivo aqui. Bom, uma das coisas que a gente pode usar, então, para falar aí do verbo be, é você falar, assim, da profissão de alguém. Por exemplo, apareceu aqui para você, apareceu a pergunta aqui, what's his job? Então, o que ele faz? Qual é a profissão dele? Então, você pode responder para what's his job, você vai falar, he is a student, né? Ou você pode falar, ele é um estudante. Você poderia falar também que ele é um estudante de artes. Então, he is an art student. Aí aqui acontece uma coisa importante para vocês. Não é o verbo be, mas tem a ver, que é o seguinte. Quando a gente vai falar profissão de alguém, você vai precisar desse a aqui, certo? Então, he is a student. João is a teacher. I am a teacher too. I am also a student all the time. Então, você está sempre estudando, né? Então, tá aqui. Então, a gente vai sempre usar o a, certo? Para a profissão. Quer dizer, um ou uma. Só que em português a gente não coloca, né? O João é um professor. João é professor. Mas em inglês, para a profissão, a gente usa a, certo? Aí aqui, eu tenho... Se eu quisesse falar, ele é estudante de artes. He's an art student. Por quê? A palavra a, art, ela vai começar com uma vogal. Começou com a vogal, você usa esse an. Para que serve isso? Para o som ficar melhor, né? Então, ao invés de você falar a art student, fica an art student. Já junto ali, né? A gente chama isso aí de elisão. Não precisa saber o nome técnico disso, mas fica mais fácil ali. Então, eu quero falar uma palavra, a próxima palavra, que é com a. Então, você vai colocar an ali quando tiver uma vogal. Consoante, usa o a normalmente, certo? Ed, só te interrompendo, tem uma perguntinha aqui no chat, porque algumas pessoas estão falando assim, posso falar assim, my job is cook, my job is teacher? Fica meio estranho, meu trabalho é professor. Nem em português não faz sentido. Né? Então, essa construção não é muito legal, né? Para melhor mesmo a gente falar I am a ou he is a, não é isso? Isso. Aí a gente poderia falar, por exemplo, geralmente quando fala job, eu sempre falo
this is my job, esse é o meu trabalho, né? Então, às vezes a gente fala para você, parabéns, não fez mais que obrigação, it was your job, né? Ou tem um meme que o pessoal fala, you had one job, você tinha uma tarefa, uma coisa para fazer, uma função, né? Que a pessoa erra. Tá? Voltando aqui, olha só, a gente tem aqui artist, também começa com vogal, então he is an artist, né? Aí temos aqui, ó, he is an illustrator. Illustrator também começa com I, então an illustrator. Né? Então é isso, ó. Aí também a gente tem aqui para falar da idade das pessoas. Então aqui, they are babies here, ok, tem os bebezinhos. How old are the babies? Vamos lá. Quero que vocês escrevam no chat aí a resposta dessa. Opa, agora respondi. Quanto vocês acham, qual a idade que vocês acham desse bebê aí? Vamos dar um minutinho para vocês e a gente já volta. Ok, Ed, we are back. Voltamos aqui. Temos respostas do João Vitor, da Bianca, da Ana Laura. O João Vitor falou, they are 1 year old. A Bianca falou, they are 6 months. Acho que tá faltando o oldzinho aí, né? Isso, então vamos ver aqui. Ana Laura, mais uma da Ana Laura, sorry. The babies are 5 months old. Ok, não tinha resposta certa aqui, mas foi só para praticar aqui a resposta. Então, olha só. How old are the babies? Então, babies aqui tá no plural. Você poderia responder, the babies are 9 months old, se você quisesse. Aí a idade aqui, se errou, acertou, a idade não tem problema. O problema importante era usar o are, né? E usar ou forma curta their. Então, eles são, elas são, né? São bebês, então não é importante aqui porque está no plural. Em inglês não tem gênero esta palavra, tá? Então, quando for falar they, pode servir para os dois aqui, tá? Vamos ver o próximo aqui. Você tem essa menina, aí tem how old is the girl? Então, não vai dar tempo da gente fazer mais interação, né? Mas, ó, com todos os anos tem a menina. Então, is aqui para singular, né? Com a menina só. Então, she is 15 years old. Lembrando, então, cuidar, tem que ter plural, né? O João estava falando lá, 9 meses, 9 months. O plural em português e inglês é o mesmo em quase todas as palavras. Então, is aqui, she is 15 years old. Então, ela tem 15 anos, she is 15 years old. Se eu quisesse, eu poderia parar a frase aqui, só no she's 15. Poderia parar ali, she's 15, acabou. Agora, se eu posso falar she's 15 e she's 15 years old. Mas eu não posso falar she's 15 years. Ou você fala o years old, ou você não fala nada. Então, coloca só ali, certo? Bom, vamos ver aqui. A gente tem aqui o verbo to be, a gente pode falar também da descrição de alguém. Então, ó, vou falar, o João traduz. We can use the to be to describe someone and talk about his or her personality. Nós podemos usar o verbo to be para descrever alguém e para falar sobre a personalidade dele ou dela. Então, olha só. Mateus is a 17-year-old high schooler. He is talkative. Mateus é um aluno da high school, do ensino médio, de 17 anos de idade, e ele é bastante falante. Okay. I am a shy person. Eu sou uma pessoa tímida. Então, you are very intelligent, João. Você é muito inteligente, Ed. Okay, então, aqui, ó, já usei o is para falar do Mateus, então vocês podem usar e fazer uma redação em casa aí, falando das pessoas, ó. Mateus, né, então você fala da pessoa, né, você vai usar o is, né. Eu estou falando de você mesmo, I am, e para você falar de alguém, elogiar alguém, you are aí, né.
Dia das Mães já foi, hein? Mas você pode escrever uma cartinha em inglês para sua mãe, elogiando, falando todas as qualidades dela. Mother, you are very smart, you are very important to me. Você pode usar tudo isso, né? Tal. E aí também a gente vai ter para você perguntar onde estão as coisas das pessoas, né? Então, por exemplo, where are the babies? They are at home. Onde estão os bebês? Eles estão em casa. Where is the girl? Onde está a garota? She is in the classroom. Ela está na sala de aula. Então, e aí você pode perguntar como as pessoas estão também. Então, how are you? I'm fine. How is your family? They are fine. Você pode usar tudo isso aí com o verbo to be. Não vai dar tempo da gente fazer o chat aí, porque a nossa aula está acabando, né? Yes. Então, mas aí vocês podem colocar aqui, colocar um print aqui desse exercício para fazer, né? Que a gente acabou já fazendo hoje na aula, mas faz aí em casa, faz no caderno com calma, né? Tal. E aí você pode também falar de outras pessoas também, né? Você pode falar, estava falando do seu pai, da sua mãe, então você pode também perguntar qual a idade da pessoa, das pessoas que vocês estão falando, certo? Vai aparecer aí o link para vocês avaliarem a aula de hoje. Thank you very much, João. Thank you, Ed, for having me, and goodbye, everybody. See you next week. See you. Bye-bye.